Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você quiser vir mais para cá, fica à vontade. Sentar mais aqui na frente. O nosso pastor, o pastor Johnson, ele está em Campina Grande, na conferência de homens e mulheres, justamente com sua esposa. E nós estamos aqui, amém? O Deus que está lá é o Deus que está aqui. Amém? E eu creio em grandes coisas, Deus fazendo através de nós hoje. Agora pela manhã e à noite, eu tenho duas palavras parecidas, mas não idênticas. Se você pode me entender. Se você é daquelas pessoas que anotam aí, essa primeira parte a gente vai trabalhar com o tema Fontes Escassas, Deus Presente. Se você quiser anotar aí, toma nota. E irmãos, eu tive um contratempo de chegar aqui no horário, eu cheguei, estava todo mundo ali na frente, eu peço desculpa aí para os irmãos que chegaram cedo. Mas eu creio que existe uma responsabilidade da nossa parte, amém? Quando é colocado algo de Deus para a gente fazer, se você faz parte de algum departamento da igreja, sabe, nós precisamos ser responsáveis com aquilo que Deus nos levanta para nós fazermos. Se existe um horário, nós precisamos cumprir ele. Se existe algo que nós assumirmos fazer na igreja, nós precisamos fazer da melhor maneira possível, porque nós estamos fazendo para Deus. E você acredita que tem testemunha do nosso lado nos observando como que nós devemos nos comportar? A Bíblia diz que tem uma nuvem de testemunha ao nosso redor. E com isso, irmãos, é necessário a gente fazer tudo aquilo que a gente for fazer para Deus. Nós precisamos nos empenhar de toda a nossa força e que o nosso caráter ele não vai ser, de alguma forma, deturbado daquilo que Deus é. Porque nós assumimos algo para fazer na igreja, ou na tua igreja, ou até mesmo no teu ambiente de trabalho, porque nós temos um caráter para levar adiante. E esse caráter é o caráter de Cristo. Eu estava agora ali, né, na salinha, no Santo dos Santos, né, como o pastor fala, no gabinete. E trazendo à memória essas coisas de como nós começamos e nós viemos parar até aqui. Houve uma grande jornada para a gente estar aqui hoje, neste lugar, né, de 11 anos para cá. Sabe, irmãos, mas se você fazer de qualquer jeito, você nunca vai atingir o que Deus tem para a tua vida. Amém? Se a gente fazer, diz assim, não, eu resolvi fazer desse jeito porque do meu jeito é melhor. Não, irmão. Existe o jeito de Deus para ser feito. E qual que é o jeito de Deus? A gente precisa nos envolver de corpo, alma e espírito naquilo que Deus tem para nós. Você precisa envolver sua família também. Por quê? Porque nós não podemos deixar nada, né? Algumas pessoas dizem, nós precisamos aparar pontas. Então nós não podemos deixar Satanás interferir naquilo que Deus colocou na nossa mão para ser feito. Eu sou líder de diaconato e às vezes eu falo para as pessoas nas reuniões, sabe o que é servir para você? Eu faço essa pergunta para eles e para mim também. O que é servir? Porque você não está servindo a mim. Por mais que eu esteja num cargo de autoridade, eu preciso que as pessoas me considerem como líder. Naturalmente falando. Agora imagine Deus, você é o quê? Filho de Deus. Então você precisa ter aquela correspondência de filho. Você não é um filho ausente, você é um filho presente. Amém? Então, nós temos, eu estava vendo algumas coisas para gente falar esta manhã. Até agora eu não entrei no tema daquilo que eu coloquei aqui para a gente falar. Mas é interessante isso, irmãos, porque é necessário a gente estar disponível para aquilo que Deus quer fazer. Às vezes nós achamos uma mensagem poderosa sobre fé. Você vai lá, eu vou falar sobre Marcos 11, 23. E quando você chega aqui, você vê Deus trabalhando, porque Deus é que conhece o coração de vocês.
O que é que nós fazemos? Nós somente somos um instrumento daquilo que Deus quer transmitir, um canal. Sabe, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual a maneira. Talvez não estava nem programado para você estar aqui hoje. Talvez, sei lá, aconteceu algo e de repente você veio parar aqui, esta manhã. Talvez tenha alguma outra coisa para você fazer, ou teria, mas você escolheu estar aqui. Sabe, irmãos, eu tenho no meu coração que não tem oportunidade que Deus prepara para nós que não for uma oportunidade para a gente aproveitar tudo. Amém? Então, já que você está aqui, irmãos, abra o teu coração. Sabe, eu aprendi a ouvir ministrações, porque uma palavra muda todo o curso da tua vida. Uma única palavra. Então é necessário a gente estar exposto a isso. A Bíblia diz, aqueles que buscam ao Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se nós estamos hoje aqui ouvindo uma palavra, eu creio em nome de Jesus. Que não foi só porque a irmã falou, mas nós não vamos sair daqui do mesmo jeito. Existe uma consciência de filho de Deus, que nós precisamos sair daqui com ela em todo vapor. Porque eu não sei se você sabe, amanhã é segunda-feira. Mas amanhã nós não precisamos levantar com o pé direito, não, nós levantamos com 2 pés. E nós sabemos que Jesus está envolvido na nossa vida, e a nossa semana vai ser a melhor semana que nós já tivemos até hoje. Por quê? Porque Deus está envolvido. E quem é Deus para nós? Deus é apenas, irmão, desculpe a expressão, Ele é apenas o nosso Pai. Amém? Aleluia. Eu gostaria de começar com esse Provérbios 22, 1. Você pode abrir aí. Provérbios 22, 1, NVI. Diz assim, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de uma boa estima vale mais que prata e ouro. Talvez eu disse assim, Senhor, o que isso aqui tem a ver com fontes escassas e Deus presente? Ele diz tudo. Porque é necessário a gente ter um caráter de filho de Deus. Se a gente não tiver esse caráter de filho de Deus e essa certeza que Deus é o nosso Pai, a gente está perdendo tempo em ser filho de Deus. Então, nós precisamos ter uma boa reputação, irmão. Como filhos, uma boa reputação de ter certeza de que tudo aquilo que nós levantamos a nossa mão, não é só por causa da pressão, não é só por causa da adversidade, não é só por causa dos sintomas de doença, não. Mas porque eu tenho um bom caráter e eu sei que Deus está me assistindo. Amém? Olha só. Gênesis, coloca aí por gentileza, Gênesis, bem no comecinho aí, no primeiro capítulo, o que está escrito aí? Criou Deus os céus e a terra, não é isso? Essa palavra criou, ou criar, no original ela significa barar, trazer a existência do nada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é o pai da fé? Abraão? Ok. Quem começou com esse negócio de fé? Abraão? Quem é o pai da fé? Irmão, Abraão foi-lhe imputado ser o pai da fé. Mas o pai da fé é Deus. Quem criou essa proporção, ou essa porção que nós estamos hoje, nós colocamos o nosso pé, ou toda a estrutura que nós vemos, que nós estamos olhando, foi Deus.
Por quê? Olha só. Bará significa trazer do nada à existência. Criou Deus os céus e a terra. Aonde estava a maquete de Deus? Aonde estava essa estrutura que Deus olhou e começou a fazer as coisas? Fala comigo. Na palavra. Na voz. Na boca. Então, fontes secas ou fontes escassas, Deus presente, isso não vai fazer com que nós nos ausentamos daquilo que Deus tem para nós. Porque se para Abraão foi imputado ser o pai da fé, Abraão não era filho, eu e você somos. Deus é o pai da fé. Então, quando ele começou a criar tudo aquilo que hoje nós estamos vendo, que passou a existir, quando você começa a ler Gênesis, você vai ver Deus criando, cria. Aí depois ele cria o homem. Irmão, homem não foi criado para o caos. Amém? Você sabe por que o homem não foi criado para o caos, o homem? Porque de acordo com Gênesis, Deus diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo. Mas Deus, ele não introduziu o homem no caos. Primeiro ele resolveu a situação. Amém? Primeiro Deus resolveu a situação para depois colocar o homem lá. O homem foi colocado aonde? Dentro de um jardim perfeito. Com tudo ao seu redor. O que mudou, por assim dizer, o plano de Deus? Não foi Deus, foi o homem. Então não significa que aquilo que Deus colocou na tua mão e não está dando certo, não é porque é da vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Deixa eu falar isso para você. Se você orou, pediu algo para Deus, e alguma coisa saiu do controle, não saiu do controle de Deus, saiu do seu controle. Amém? Porque para Deus já está tudo resolvido. Então aquilo que Deus criou, Ele criou na perspectiva de uma palavra que habitava dentro dele. Não foi assim? Criou Deus os céus e a terra. Ok? A terra era sem forma e vazia. Deus criou. Houve uma circunstância. O diabo foi expulso do céu. Porque ele queria, ele se achou melhor do que Deus. Mas o que eu acho interessante é porque, irmão, voltando a essa questão daquilo que virou, né, uma bagunça, Deus resolveu tudo, fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, com o poder de criar, com o poder de ser criador. Mesmo as coisas saindo do controle, ele disse, o homem tem a capacidade de criar. Porque você crê que se Deus me fez a imagem e semelhança dele, a fé, como a Bíblia diz, a fé do tipo de Deus, ou tem de fé em Deus, né, que nós sabemos que no original, aquelas pessoas que estão aí já no meio dessa palavra da fé, diz que é ter fé do tipo de Deus. É o mesmo Espírito que criou ou que baniu a escassez do mundo. É o mesmo Deus que hoje habita dentro de nós. Você entende por que a gente fazer tudo aquilo de um coração aceitável para o Senhor, quando é colocado na nossa mão, a gente precisa ter uma grande responsabilidade? Porque nós podemos, com aquilo que Deus depositou dentro de nós, mudar o destino da nossa vida e mudar o destino dessa cidade. Amém? Porque existe uma confiança celestial dentro de nós, que aquilo que está torto na nossa vida, ou aquilo que está escasso, nós abrimos nossa boca e nós vamos falar. Porque nós não queremos, irmão, que o diabo ele tire o projeto que Deus depositou no nosso coração.
Você sabe por que existe, às vezes, muitas pessoas frustradas com o evangelho? É porque elas não ficam firmes o suficiente, ou não se atraem através dessa palavra, para que essa palavra entre na sua mente e caia para o seu coração. E quando chegar um problema adverso, você ter vitamina pelo menos para se levantar nessa palavra. Você sabe, irmão, que existe uma responsabilidade nossa? Orar pelo nosso irmão que está do nosso lado. Fortalecer ele com oração. Porque situações vêm para todo mundo. Mas nós só vamos ficar ali, irmão, se a gente deixar de ouvir a palavra. Quando a gente escolhe não ouvir, nós não podemos culpar Deus pelo aquilo que não está acontecendo na nossa vida. Amém? Aleluia. Então, bará significa trazer do nada a existência. Vamos pensar nisso, trazer do nada a existência. O que você precisa hoje? Você tem dinheiro? Se você tiver dinheiro, você não precisa. Você só precisa ir lá e comprar. Mas se você não tem como comprar, ou você talvez não depende de dinheiro, mas depende de uma posição na palavra de Deus. Talvez não depende, você já comprou o carro, mas as coisas não se organizaram. Talvez você tenha sua casa própria e as coisas não se organizaram. Irmão, nós precisamos olhar para a palavra. Nós precisamos tirar o que a palavra se apresenta para nós, dela, da palavra. Abacuque, você pode abrir lá em Abacuque 3,17. Fontes escassas e Deus presente, tá? Esse é o tema. Eu gostei disso. Mesmo, a partir do 17 diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu gosto dessa última parte, ainda assim eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe, quando a situação tirar teu foco de Deus, irmão, você precisa parar. Desliga teu GPS e para, tá? Vá dormir, vá tomar um banho de praia, vai fazer alguma coisa. Vai para Caldas Novas. Mas ainda assim eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Não importa a situação, não importa o preço do combustível, não importa o preço do gás, mas você precisa dar um jeito de baixar a torneirinha quando você perceber que está vazando gás, porque você é inteligente. Não importa, irmãos, as notícias, vai ter uma quarta onda do Covid, não importa. A nossa vitamina não vem da TV. O que alimenta a nossa fé não são as circunstâncias. O que vai alimentar a nossa fé é a nossa certeza de quem é Deus para nós. A nossa segurança não está no governo. A nossa segurança não está naquilo que o governo vai disponibilizar. A nossa segurança como filhos de Deus está no Senhor. Aleluia. Talvez você, não precisa você abrir, em Isaías 43:19 diz assim: veja, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e um riacho. Até no deserto. Irmão, se existe alguma coisa natural para Deus fazer, eu não sei. Aleluia. Eu não sei, irmão, aonde você precisa que uma porta seja aberta. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu só sei uma coisa: se você ficar envolvida com Deus, você vai me dar testemunho daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Se mesmo no deserto Deus abre, faz rios, a pessoa bate na rocha e a água surge de lá,
Irmão, nós estamos bem aparentados com Deus. Nós estamos bem servidos de Deus. Nós estamos introduzidos numa família de Deus celestial que dá resultado para nós. Trazer a existência daquilo que não existe. O que é isso? É uma fé consciente. Não é somente algo que surge da nossa mente e a gente fala aleatório, não, tem um alvo. Minha família vai ser salva, meu filho vai estar aqui. Vou trocar de carro, vou comprar uma casa. Sabe, para o mundo isso vai soar como loucura, porque talvez você não tem money, você não tem cash para isso. Mas nós aprendemos com Deus. Ele criou onde não tinha maquete, não tinha um aplicativo, não tinha internet, não tinha o Google para pesquisar como seria a Terra, não. Apenas, em vez de ficar olhando, dando combustível para a situação, para os sintomas. Sabe, Deus fez uma conferência com Ele mesmo e disse assim, por que eu não falo? O arquiteto de tudo, Ele nos ensinou algo poderoso, meu irmão. Que a criatividade não está no nosso bolso. A criatividade não está com o gerente do banco. A criatividade está dentro de nós. Pelo menos para gerar fôlego na nossa vida, a gente precisa nos levantar de manhã e dizer, Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Aleluia. 2 Timóteo 2,15 diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Se a palavra que eu estou ouvindo, ela não se fazer verdade para mim, meu irmão, nós estamos com problemas. Então, Paulo ele dá essa ordem para Timóteo, procura apresentar-te a Deus. Nós não vamos, irmão, misturar circunstância com fé, porque isso vai gerar um problema. Ou você deixa a circunstância vencer, ou você se levanta em fé. São duas situações que o poder está de acordo com aquilo que a gente fala. Não está envolvido? Porque a conta vai aparecer para você, você vai dizer, eu não tenho dinheiro para pagar, como é que eu vou fazer? Vai vencer mais uma. Sabe, se Deus foi o criador daquilo que não existe, passou a existir, o que impede Deus abrir uma porta de emprego para nós? Ou nos tornar o maior empresário que Ceilândia já viu? Você sabe o que nos impede? A gente nos vê como Deus nos vê. Isso nos impede. Sabe, a Josiane a Josiane é minha esposa, para quem não conhece. Está ali ela. Fica de pé. Aleluia. Essa é minha mulher. Minha mulher. Sabe, ela trabalha numa área de beleza. Eu não vou falar para você o que é, mas depois você chega nela e pergunta. Mas a gente já teve várias ideias da gente sair daquilo que era pequeno e a gente está num processo de crescimento. O que vai impedir de crescer é como você vê, como você se vê, como você se apresenta para aquilo ali. Mas eu creio, irmão, se eu colocar tudo aquilo que Deus diz que nós somos capazes de fazer, a gente vai perder o controle da grandeza. E a gente vai gerar emprego para outras pessoas. Pessoas de posse vão se associar a nós. Porque eu entendo que existe algo que Deus está envolvido.
Então, se Deus, do nada, no meio do caos, criou um jardim, quanto mais nós hoje somos capazes de criar. Lembra da história de José? Que de escravo, ele se tornou governador do Egito. Alguns pregadores já falaram que foi criado um cargo que não existia, só por causa de uma pessoa que resolveu obedecer a Deus. Irmão, deixa eu te perguntar. O que impede da gente ser essa ferramenta hoje na mão de Deus? Talvez você olhe para o governo, tem tudo quanto é espécie de ministro. Lá tem ministro de todas as formas, para tudo. Mas você é um embaixador do reino de Deus. Então a criatividade de Deus não encerrou ali no Egito com José. Não, hoje nós fazemos parte desse meio. Eu não sei você, mas eu estou disponível. Eu estou disponível. Sabe, a gente vê pessoas criando algo aí só porque resolveram ouvir o Senhor. E nós precisamos estar nesse meio disponível para Deus fazer aquilo que Ele diz que nós somos capazes de fazer. Talvez você olhe hoje para a sua mão e diz assim, olha, mas eu não tenho nada. Você tem Deus. Ah, mas eu não tenho criatividade. Você tem Deus. Ah, mas eu não sei por onde começar. Você tem 2 joelhos, meu irmão. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Aleluia. Vai fazer uma consultoria com o coach celestial. É o melhor coach que você vai encontrar aí nessas internet. Se bem que já está quase fora de moda esse negócio aí. Aleluia. Coach celestial, essa é boa. Aleluia. Marcos 2 diz assim, a partir do verso 1 diz assim, poucos dias depois, Jesus entrando novamente em Cafarnaum, o povo viu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Irmão, você sabe aquela frase que diz assim, quando você quer, você arruma um jeito para fazer? Quando nós queremos algo, nós precisamos fazer. Mas você sabe o que é interessante nessa história? Que não era só o paralítico que estava envolvido. Irmão, nós fazemos parte de uma igreja. Amém? Nós não queremos que você se isole. Amém? Aleluia. Então nós precisamos nos associar. No Maranhão, a gente comprava muito caranguejo, aqui não tem mais. Quer dizer, eu descobri um local onde vende caranguejo, né? E eles vendem, às vezes, 1 dúzia, meia dúzia, e o bichinho vem tudo grudado, né? Você precisa ter uma técnica ali para ir tirando eles ali, para você fazer o processo da comilança, né? E você olhando para isso, é justamente como o povo de Deus tem que ser. Aqui houve uma limitação, irmão. Houve uma circunstância. Sabe, você poderia muito bem dizer, rapaz, joga ele no carro, vamos levar de volta, não tem jeito, não tem como entrar. Mas, graças a Deus, irmão, que existia muito mais fé nesses amigos do que no paralítico. Mas agora a coragem existia muito mais no paralítico do que nos amigos. Que ele dizia, nós vamos tirar, mas descer vai ser com você. Se você aguentar, você vai ver. Mas é como se ele estivesse falando, nós já estamos aqui, não estamos? Nós já estamos, não estamos? Então não se preocupe. Vai acontecer. Não se preocupe. Não importa o que nós vamos ter que fazer. Não importa se já é 9h30. O culto vai ser uma bênção.
Não importa o que vai acontecer, se tem todas essas pessoas aí fazendo esse concurso, se tem 2 vagas, uma é minha. Amém? Eu vou colocar meu filho na Fundação Bradesco, mas tem 30 mil pessoas. Eu só quero uma vaga. Amém? Meu filho precisa entrar na faculdade. Eu não tenho dinheiro, mas existe uma possibilidade dele ganhar uma bolsa e fazer 100% gratuito. Então nós podemos pegar o exemplo desses amigos aí. Não importa, irmão, se as fontes estão secas. Deus está presente. Não importa se nós pensamos que não vai dar em nada. Deus está presente. Não importa o que as pessoas vão pensar. Deus está presente. Amém? Não importa se vão nos chamar de doidos ou se aquelas pessoas vão ficar rindo de nós. Deus está presente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis 17, do 1 ao 6, diz assim: Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá chuva ou orvalho, nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Irmão, para você falar, para ver Deus fazer, é preciso você estar muito seguro. Amém? A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Então nós precisamos envolver Deus em tudo aquilo que a gente falar. Aleluia. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Quiriate, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Quiriate, ao leste do Jordão, e ficou lá. E os corvos lhe traziam. Ai, ai. Às vezes é até engraçado, Na verdade é engraçado como Deus faz as coisas, Assim, quem inventou o hambúrguer? Fala aí. Pão, carne. Deus é o inventor do hambúrguer. Quem inventou o delivery? Quem inventou o drone? Aleluia. Eu sei que vocês não estão com tanto senso de humor, mas está tranquilo. Irmão, tudo isso para dizer, olha, você falou, você vai sustentar o que você falou, mas tenha fé que você não vai morrer de fome. Fica tranquilo. Daqui a não sei quantos anos vão inventar o drone, mas eu estou falando aqui, já estou te dando a maquete do que vai acontecer. Amém. O hambúrguer também, vai ter um rapaz com o nome de Vaurileno que vai fazer. Eu já estou criando isso por causa dele. E ele bebia água do riacho. Irmão, nós precisamos confiar em Deus assim como Ele confia em nós. Sabe, o profeta falou, as coisas aconteceram, mas assim mesmo ele deu ouvido para aquilo que Deus falou, e as coisas aconteceram. Tudo isso para dizer que de todos os lados nós estamos supridos. Não importa se a fonte secou, Deus está lá. Não importa se o carro quebrou, Deus está lá. Não importa se fechar a porta de emprego, Deus vai abrir 2, 3, 4, 5. Não importa se os clientes deixaram de vir na minha loja, vai vir uma multidão. Vai aparecer pessoas de todos os lados do Distrito Federal para comprar na minha empresa. Aleluia. Por quê? Porque Deus não está de olho somente no meu público na Ceilândia. Existe Taguatinga, Samambaia, Plano Piloto, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. O meu produto é internacional. Aleluia. Então nós estamos dentro
da criatividade de Deus. Aleluia. Você é apto a qualquer hora ser convocado por Ele. Você vai ser o criador. Eu não vou mais criar, mas a responsabilidade de criar está com você. A responsabilidade está com você agora. Você precisa se levantar. Vou começar a dar sonho para você. Começa a anotar. Coloca um caderno perto de você. Aleluia. Aleluia. Eu preciso de alguma... Está se aproximando o dia. Eu preciso que você envolva na minha palavra aquilo que você tem de mais especial. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz o Senhor. Aleluia. Êxodo do 16, do 13 ao 16, diz assim: no final da tarde apareceram codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados. Deixa eu só te falar, isso aqui, o povo saiu do Egito, estava no deserto e estava reclamando daquilo que estava escasso para eles. Sabe, irmão, a maior desgraça que tem na vida do Filho de Deus é reclamar. Desgraça é aquilo que não tem graça, tá? E se você reclama, você está impedindo Deus de trabalhar a respeito da tua vida. Eu falei da criatividade de Deus, não falei? Mas você sabe quando é que ela para? Quando a gente começa a reclamar. Aí ela deixa de frutificar na nossa vida. Aleluia. Eu já estava quase... Quando eu estou fazendo algumas coisas, assim, olhando para a palavra, eu sempre gosto de anotar algumas coisas. E eu anotei algo aqui a respeito da preocupação. A preocupação não nos dá acesso a Deus, apenas atrasa os nossos passos para chegar até Ele. O que é a escassez é uma preocupação desnecessária quando temos certeza que o poder de Deus habita em nós. Então nós não temos desculpa, irmãos, para nós andarmos preocupados, porque a nossa fonte é Deus. E aqui nessa passagem de Êxodo 16, 13, a Bíblia diz que havia o povo estava reclamando de Deus porque não faltava na verdade, eles tinham, mas não estavam contentes. Né? Nós sabemos que muitos ministros, pregadores, evangelistas, profetas, mestres, falam que o maior local que houve milagre foi no deserto. Deus, através de Deus. Então nós vemos aqui o povo envolvido com algo celestial, mas reclamando. Né? E eu acho maravilhoso de que até Moisés contestou aquilo que Deus era capaz de fazer. E Moisés começa a apelar, falando assim, olha, nós temos uma quantidade enorme de pessoas, ele fala na Bíblia, a quantidade, de onde vem esse tanto de carne? Irmão, Deus, Ele é capaz de fazer, como a Bíblia diz, aquilo que nós somos capazes de imaginar ou pensar, de pedir ou pensar. E quando as pessoas se deparam com aquelas codornizes, e você vê a grandeza de Deus naquilo, envolvido. É carne que vocês precisam, então vocês vão ter carne. O que vocês precisam? É carne. Então é isso que você... Mas Senhor, não tem condição. Sabe, irmão, nós não andamos mais pelaquilo que a gente vê. Nós não podemos colocar tanta força só naquilo que a gente vê. Eu não sei se você já olhou para uma pessoa, né? Eu já falei isso, mas eu me arrependi, pedi perdão para Deus, que eu olhei e eu disse, Senhor, o que essa pessoa tem para me ensinar? Eu não sei se aconteceu só comigo. Mas você olha, você diz assim, mas rapaz, esse cara aí, desse tamanhozinho aí, que autoridade que ele tem, esse cara aí? Eu sou até maior do que ele. Me visto melhor. Irmão, quando você para ouvir
aquilo que você desconsiderou, você vai perceber que você perdeu muito tempo falando aquilo que você não devia. Então, se a gente olhar, como Deus falou para mim uma vez, se você olhar com tanta certeza para mim, como você olha para a falta, você não teria falta de nada. Então, aonde está o poder, irmão? O poder está na decisão da gente ver como Deus vê. Mesmo as pessoas aqui falando face a face com Deus, não compreenderam a grandeza que Deus era. Mas hoje nós temos Deus dentro de nós e podemos estar desconsiderando a grandeza que Deus é. Também. Não foi só culpa deles. Aqui nós temos um relatório de codornizes, de carne. Está quanto o quilo da carne hoje? Ah não, vou comprar uma cartela de ovo. Isso não é pecado. Mas se isso interferir na tua reclamação com Deus ou com o preço das coisas, está errado, irmão. Amém? Por quê? Porque nós temos um Deus criador. E nós temos um Deus que já nos ensinou. A criatividade, ela passou a existir do nada. E esse mesmo poder foi depositado dentro do homem e da mulher. Quando Deus disse, façamos o homem, Ele estava falando em geral. Eu lembro, o Rico começou a dizer, meu pai é pastor, e juntou lá uns menininhos, começaram a fazer perguntas. Aí a menininha falou assim, disse, moço, Deus criou Eva porque o homem estava muito chato no jardim. Estava muito estressado. Não é, moço? Esses meninos são uma graça. Eu disse, tem um fundo de verdade. Esses meninos são demais, né? Números 11, 21 diz assim, disse porém Moisés, aqui estou eu no meio dos 600 mil homens em pé. Aquilo que Moisés disse, né? 600 mil homens. Irmão, eu creio que Moisés, ele não estava falando somente, ele não estava envolvendo essa característica de homem e mulher, ele estava falando de homem, né? De homem, homens. Agora imagina, mulher e crianças, né? Vamos pensar aí. Então foi por causa disso que Moisés começou a contestar a grandeza de Deus. Aqui estou eu no meio de 600 mil homens em pé e dizes, darei eles carne para comer durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Eu acho que Moisés estava preocupado com os bois, com as cabras, né, com as ovelhas. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe. Irmão, é aquele negócio, não cabe a nós saber o que Deus vai fazer. Amém? A nossa posição é crer naquilo que vai acontecer. Para mim não interessa se vai vir do São Paulo, se vai vir do Plano, se vai vir de Taguatinga, se vai vir de Águas Lindas. Porque em Águas Lindas tem pessoas ricas também. No Valparaíso tem pessoas ricas, no Santo Antônio Descoberto. Ceilândia. Ceilândia nem se fala, né? Tem celeiro de milionários. Mas não importa o que Deus vai fazer. O que importa é a nossa posição nele. Amém? Como Marcos 11, 23 diz, se alguém disser e não duvidar no seu coração, existe a forma de falar e a forma de permanecer firme. Deus falou comigo um dia, a mesma fé que você tem para pedir, é a mesma fé que você precisa ter o que se manifestar depois que você pediu. É a mesma posição. Então se você pede hoje para comprar um carro, e o carro vai chegar, você precisa estar nessa mesma pegada de fé. Se você pede para ser curado, a pegada da fé para ser curada vai ser no mesmo quando se manifestar a cura. Então Moisés, ele foi contestar o poder de Deus, falando dos rebanhos, mas Deus tinha outro plano.
Amém? Irmão, não é somente isso que você tem na tua mão. Deus tem outras providências. Deus tem os meios dele. Por mais que você vê, o Edivan vai me dar R$1.000. O Edivan vai dar mais 1.000 para Lara. Acabou, que ninguém mais precisa de 1.000, Edivan. Você se salvou. Você se deu bem nessa, viu? Meu Pix aparece aí, viu? Não vou nem te cobrar mais. É brincadeira. Brincadeira. Mas a forma de Deus fazer, irmão, não é somente essa que nossos olhos naturais estão vendo. Existem várias maneiras. Você pode chegar hoje na tua casa lá e olhar a tua geladeira e olhar teu armário e dizer assim, mas rapaz, quando é que vai chegar? Quando é que vai chegar? E você olha para dentro, tem, porque tem. Eu creio, por mais que esteja vazio, eu creio que existe um Deus que é mais do que suficiente na minha vida. Então não importa se o armário está escasso, não importa se a geladeira não tem nada. Eita, sim, eu escolho me alegrar no Deus da minha salvação. Porque Ele já me escolheu. Ele já me escolheu. E Ele não me criou para morrer em escassez. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele já me abençoou com toda sorte de bênção. Aleluia. Então eu estou cheio, eu estou arraigado com a palavra de Deus. E tudo aquilo que eu quiser pode não sair do meu bolso, mas vai sair da minha boca. Aleluia. Então a providência primeiro não vai sair do meu vizinho. Não vai sair da minha igreja. Vai sair daquilo que eu estou falando. Aleluia. Então aquilo que eu falo tem uma autoridade, que é sobre isso que a gente vai falar à noite. É autoridade versus escassez. Então vai ser nessa pegada aí, talvez vai ser uma continuação. Mas o que eu queria trazer esta manhã é justamente isso, essa questão da gente se manter firme naquilo que Deus tem para nós, mesmo no momento de adversidade, mesmo naquilo que a gente vê que naturalmente não tem saída para nós. Deixa eu te falar uma coisa, não é o fim da nossa existência isso. É apenas algo que é passageiro na nossa vida. A situação, ela bateu na nossa porta, beleza, mas nós não vamos entrar dentro do nosso quarto e ficar lá chorando. Não, o nome disso aí Mas que é a doença que o pessoal fala do século? Depressão. E não, meu irmão, o nosso caminho não é esse. O nosso caminho não é Satanás tirar o riso que está na nossa boca. O nosso caminho não é Satanás tirar a vontade da gente vir nos cultos de oração, nos cultos de ensino. Eu já falei isso e vou falar de novo. Vista sua carne e traga ela para a igreja, porque é o seu espírito que comanda as coisas, não é ela. Então Deus está envolvido na sua vida, irmão. Então você tem um projeto maravilhoso para cuidar. Amém? Então Moisés, mesmo na sua insensatez de querendo ajudar Deus, não tem. Irmão, mas Deus é o Criador de tudo. Aleluia. Foi Ele que criou. Eu não quero saber como vai acontecer. Eu só sei que tem uma posição em Cristo, que a escassez, a situação não vai me atingir, porque a minha mente está renovada com essa palavra. E toda vez que a falta bater, diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada. Aleluia. A escassez é apenas uma vitamina para eu firmar meus pés e dizer que Deus é o provedor da minha vida, Deus é o sustentador da minha vida, e não importa o lugar que eu esteja, eu vou prosperar. Eu sou inteligente. Aleluia. Aleluia. Irmão, de lugar para lugar, Jesus, ele se sobressai. Porque aquilo que Deus criou, o homem criou, foi colocado no jardim com tudo. A si mesmo se deixou enganado. Jesus foi levado para um deserto, não era um jardim. E assim mesmo ele venceu. Então o lugar não pode dizer para você o que você tem que fazer. Agora você precisa influenciar o lugar que você está.
O deserto é um lugar de escassez, mas para Jesus não, foi um lugar de provisão. Porque a palavra de Deus estava tão arraigada nele ali, que ele começou a falar aquilo que a palavra tinha a respeito dele. Outra coisa a respeito disso, irmão, a dúvida vai tirar você do lugar que Deus te colocou. Não seja enganado, meu irmão. Não seja enganado. Sabe, nós precisamos estar cheios da palavra. Nós precisamos estar perto da palavra. Nós precisamos, de alguma forma, desenvolver essa prática de estar pegando algo que a palavra tem para nós diariamente. Por quê? Irmão, no momento da falta, isso vai fazer toda a diferença. Eu me lembro como hoje, meu filho me pediu um pacote de salgadinho. 70 centavos eu não tinha. Eu abri a porta do carro, olhei para baixo e disse assim: Satanás, tu nunca mais vai me envergonhar por causa de 70 centavos. Porque eu não sei você, Satanás, ele não pode ficar dentro do teu carro. Ele tem que estar lá. E eu não sei, eu estava lendo num livro. Eu não sei, eu acho que é aquele que é para a gente ler agora Isso. Que ele fala que o lugar mais alto que o diabo pode alcançar em nós é os nossos pés. Porque foi para isso, é só até aí que ele vai. Essa é a autoridade dele, embaixo dos nossos pés. Então nós estamos envolvidos com um poder, irmão, que talvez naturalmente a gente não esteja vendo, mas nós somos. Naturalmente nós não temos, mas nós somos em Jesus. Talvez nós não podemos desenvolver isso agora, mas nós não vamos morrer sem provar aquilo que Deus tem para nós. Você consegue entender isso? Que você é algo tão grande que Deus criou para este tempo, que você não pode se desviar daquilo que Deus tem para você. Pelo contrário, você vai começar a correr com aquilo que Deus tem para você. Você pode dizer: mas eu não tenho consciência. Irmão, você precisa colocar o pé. Lembra como o mar começou a se abrir? Quando Josué fez o quê? Quando Josué tocou. Não foi quando Deus falou. Foi quando Moisés tocou no mar que começou a se abrir. Josué também mandou, as pessoas começaram a entraram. E o rio se abriu. Então, aonde que você vai viver o maior milagre da tua vida? Pergunta de prova. No meio da situação. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego, estava onde? Dentro da fornalha. O milagre foi aonde? Irmão, tá bom? Ok. Talvez o que você está vivendo hoje não é para te colocar para baixo. Deixa eu ser um profeta para a tua vida. Talvez não é porque Deus criou. Deus não cria situações para filho nenhum. As tuas atitudes te colocou onde você está hoje. Mas você sabe que nós temos um advogado? Jesus Cristo, o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores. Pode ser que Ele está dizendo esta manhã para você, dizer assim: olha, é aí que vai acontecer o que eu tenho para a tua vida. É aí, é com você mesmo. Eu não quero saber se é o teu marido ou se é a tua esposa, não. É com você que eu estou falando. Talvez Deus está falando isso para você hoje, esta manhã. É você, foi para isso. Você não tem a percepção no teu coração. Eu não estou sentindo, porque sentimento vem e vão. Mas a percepção que eu tenho é que Deus vai fazer algo essa semana. Deus pode fazer algo hoje. Daqui para a noite, Deus pode tornar os nossos celeiros totalmente cheios. Porque Deus não está envolvido com o nosso tempo. Deus está envolvido com a nossa obediência. Deus está envolvido com a nossa posição nele. Então, se você se posiciona em Cristo Jesus, eu sei que você é um filho obediente. Aleluia, eu não quero saber o que aconteceu daqui para trás. Jesus está dizendo: é daqui para frente agora. É daqui em diante.
É daqui para frente. Ei, Deus está te chamando hoje. É um tempo de reconciliação. Porque provisões estão disponíveis para você. Quando você pegar Deus e dizer: Pai, eu não quero mais me afastar daqui. Eu quero provar daquilo que você tem para a minha vida. É tempo de começar diferente. Eu não vou esperar o ano de 2022, não. É a partir desse domingo, dia 24, para frente. É nesse tempo. É aqui. Eu não quero mais fazer projeto e não cumprir, Senhor. A partir de hoje eu faço um voto. Você que gosta de fazer voto. É a partir de hoje. Quero firmar uma aliança. Você que gosta de aliança. Fazer aliança com o Senhor. Sabe, você se levantar como filho de Deus. Aleluia. Você pode ficar em pé. Aleluia. De noite nós vamos continuar.